Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vista. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica, catecismo e Bíblia. Catecismo, doutrina básica, não é? Que todo católico de raiz, católico que ama a sua fé, que tem um interesse por sua fé, deveria ler. Conhecer a doutrina básica da Santa Mãe Igreja. Aqui tem uma boa formação bíblica para alimentar e nos instruir no caminho da verdade, para que não venhamos, não é, a cair em apostasia, como muitos caírem em apostasia por falta de conhecimento. Oséias 4:6, não é? Deus é claro, meu povo se perde por falta de conhecimento, ou seja, por falta de doutrina. Aqui está a doutrina básica da igreja. Por isso esse quadro nesse canal, trazendo Catecismo e Bíblia, para incentivar, meu querido irmão, minha irmã, a ler o Catecismo da Santa Mãe Igreja, a meditar na doutrina básica da Santa Mãe Igreja. Eu vejo tantos católicos que reclamam, né? As minhas redes sociais, principalmente no YouTube, no Facebook, como eu queria ter um estudo bíblico. Está aqui o estudo bíblico. Por que não se interessa pelo Catecismo da Santa Mãe Igreja? Aqui está o estudo bíblico, né? Aqui está a explicação da Bíblia Sagrada. O que nós vamos ver hoje, alguns pecados, não é, da carne, está aqui, vou mostrar na Bíblia Sagrada. Por que eu estou mostrando no Catecismo e na Bíblia Sagrada? Para que você possa entender que verdadeiramente o Catecismo está explicando, falando, nos modelando, através do quê? Da explicação da Bíblia Sagrada. Uma das colunas da Santa Mãe Igreja, a Sagrada Escritura, a tradição escrita. Não é? Então, sem mais delonga, vamos para o Santo Catecismo e para as Sagradas Escrituras. Meu querido irmão, eu estou aqui me referindo ao parágrafo 2351, ou como você preferir, 2351. E o que está falando aqui? Aqui nós estamos trazendo, eu já trouxe em outro vídeo dentro desse quadro, falando sobre, né, o pecado. Aliás, 3 tipos, né, já está no canal, né? 3 tipos de santidade. De castidade, aliás, que na realidade só é um celibato, né? Só é uma castidade. Mas nós vemos em 3 formas diferentes. Para com os esposos, as viúvas e o de virgem. O virginal, castidade virginal. Que essa castidade virginal é realmente essa de que jamais um celibatário, jamais um consagrado, jamais um padre, jamais uma freira, desde o berço, vamos dizer assim, desde o seu nascimento, teve relação sexual. É virgem, como narra o capítulo 14 de Apocalipse, versículo 4. Nunca tiveram relação sexual com mulher. Capítulo 14, aliás, de Apocalipse, verso 4. Vai dizer, são virgens, nunca tocaram em mulher, nunca tiveram relação sexual. Então, quer dizer, essa é a castidade virginal. Muito bem. Então eu trouxe, né, já está aí no canal. E ainda, e dando a continuidade, vamos falar daquilo que ofende essa castidade, dos pecados contra a castidade. E o primeiro deles que nós vamos ver, que está no 22:51, é a luxúria. Né? A luxúria. Veja o que diz o Santo Catecismo sobre a luxúria. É um desejo desordenado, um gozo desregrado, do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente um prazer desordenado, moralmente, um prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Vai cair de quê? Do pecado do quê? O pecado da masturbação. É claro que a luxúria envolve muitas coisas desordenadas da carne. Não é?
envolve fornicação, envolve adultério, envolve masturbação, envolve pornografia. No caso da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: ouvi falar que se comete uma luxúria desordenada entre vós. Estava acontecendo na igreja de Coríntios. E ali ele vai dizer que o sujeito, não é, tinha se apaixonado pela sua madrasta, né? Madrasta. Eu não sei dizer direito esse nome. A madrasta dele. Madastra. Eu nem sei dizer direito esse nome. Mas o pai dele tinha ficado viúvo. Ele tinha casado com outra mulher. Então esse filho estava tendo relação sexual, não é, com a mulher do seu pai. Madrasta, né? Nesse caso. Então, Paulo vai dizer: eu ouvi falar que entre vós se comete uma luxúria, veja. Uma luxúria pesada, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. E Paulo vai dizer que esse sujeito, ele será entregue a quem? Será entregue a Satanás, para que se emende. Esse entregue a Satanás é que ele foi excomungado. Tem muitas pessoas que aí pegam versículos, tanto em Atos dos Apóstolos, como essa passagem de Paulo, para dizer que tem que entregar as pessoas ao diabo. Não, as pessoas é entregue a Jesus, para que se convertam. Satanás não converte ninguém. Não transforma a vida de ninguém para o bem. Só para o mal, para a desgraça. Ele é um desgraçado, ele já está derrotado, ele é um maldito, ele quer que os outros sejam condenados como ele já está. Então, esse entregue a Satanás é a forma de falar da excomunhão, ou seja, que ele foi excomungado. Mas na frente, ele vai ser reintegrado de novo na igreja. Paulo vai falar que ele seja reintegrado porque ele se converte, se arrepende, se confessa e ele é reintegrado outra vez. Ele sai, ou seja, ele sai da excomunhão, da excomunhão, né? Veja só. Que nós vamos ver que ele é entregue, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Então, meu querido irmão, nós estamos trazendo, incentivando, né, aos nossos irmãos e irmãs a leitura do Santo Catecismo, como eu estou fazendo aqui. Você vai conferindo na Sagrada Escritura. Ó, você vai conferindo na Sagrada Escritura. Porque saber que nenhum dissoluto ou impuro, ou avarento, veja, impuro ou avarento, veja, impuro, verdadeiros idólatras terão herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com vãos discursos. Aqui está. Não herdará. E quando nos arremete ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não é? Olha o que Jesus fala, porque nós vamos falar exatamente desse pecado. Eu já trouxe, falando há muito tempo atrás, num vídeo, mas vale salientar mais uma vez. Presta atenção. Continua. 23:52. A masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo, na linha de uma tradição constante. Tanto o magistério da igreja, né, como o senso moral dos fiéis afirmaram, sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado, qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro. O sentido integral da doação mútua, da procriação humana, dos
por formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral. Deve-se levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contrários, estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam, mesmo extremamente extenuante, a culpabilidade moral. Aí, irmão, mas nós não vemos aparecer na Bíblia, na Sagrada Escritura, o termo masturbação ao pé da letra. Realmente você também não vai encontrar dentro da Bíblia esse nome aqui, ó. Tá vendo esse nome aqui? Bíblia Sagrada. Me dê um versículo dessa frase dentro da Bíblia. Bíblia Sagrada, me dê um versículo. Onde é que está dentro da Bíblia? Em que livro? O nome Bíblia Sagrada. Então, meu querido Simão, então muitas coisas que são ignoradas por falta de conhecimento, como pessoas que dizem assim, o purgatório não existe porque não está dentro da Bíblia. Nem tudo aquilo que é a frase ou a palavra ao pé da letra, não é? Deixa de não ser. Ou seja, o purgatório existe. Tem esse nome, esse termo purgatório na Bíblia? Não. Bíblia Sagrada existe? Tem esse termo dentro da Bíblia? Não. E é Bíblia Sagrada. E existe o purgatório. Eu já trouxe nesse canal mostrar a existência do purgatório. Com várias passagens bíblicas. Não é? Então veja, aonde aparece a masturbação, quando Jesus cita isso aqui, ele está citando verdadeiramente a masturbação. Sim, verdadeiramente a masturbação. Capítulo 5, versículo 27. Ele está falando o que no versículo 27? Está falando dos mandamentos do decálogo veterotestamentário. E aqui ele está citando o adultério. De que maneira? Preste atenção. O adultério. Masturbação. Eu vou declarar aqui e mostrar para você. Segundo as escrituras, que masturbação para os casados, para homens casados na igreja, é adultério. E para homens solteiros e também mulheres, viu? Mulheres também. Mulheres também se masturbam, sim. A casada comete adultério contra seu esposo. A solteira comete fornicação. E o solteiro, o homem, também comete fornicação. A Bíblia pastoral, nas obras da carne de Gálatas 5,19, chama de instinto egoísta. O pecado de masturbação, ele é um instinto egoísta. É um pecado em si. Não é? Um instinto egoísta, que não é com a parceira, com o parceiro, dentro do laço matrimonial. É claro. Para que não seja fornicação. Não é? Olha só o que Jesus diz. Ó. O texto vai aparecer aqui ao meu lado. Ouviste o que foi dito aos antigos. Olha de rosa. Ó. De rosa. Não cometerás adultério. Agora Jesus vai falar desse adultério no versículo 28. Olha para a atenção. Eu, porém, vos digo, de verde. Olha só. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Veja só. Um homem que cobiça uma mulher, ele vai fazer o que depois pensando nela? Se masturbar. É a mesma coisa de assistir a pornografia. Sites podres, né? Tem por aí. Você sabe que eu não posso denunciar aqui porque você sabe do que eu estou falando, né? Os sites estão numa rede social que ela é que sustenta essa rede social da qual você está me vendo agora. Então, mas tá podre lá os sites que tem lá. São vários podres sites pornográficos, né? Ou seja, banca a pornografia. Espero que não venha a ser privado esse vídeo por causa disso. Dessa denúncia que eu estou fazendo aqui, que eu não citei em nome de rede social nenhuma. Então Jesus diz, todo aquele que lançar um olhar de cobiça, olhou, cobiçou, já adulterou. Já adulterou de que maneira? Se masturbando.
Mas essa cobiça aqui, ela é uma idolatria, pecado mortal. Idolatria, segundo a Sagrada Escritura, é um pecado mortal. Preste atenção. O texto vai aparecer aqui ao meu lado. Veja. Em Efésios 3, nós já vimos, 6, 5, parte B, diz que os maus desejos, olha só, os maus desejos, olha de rosa agora, é Colossenses 3, 5, parte B. A cobiça, que é uma idolatria. Aí está falando. Quando eu digo que essa cobiça de Mateus 5, 28, essa cobiça, ele é um pecado idolátrico e ao mesmo tempo adulterino, porque Jesus está dizendo o quê? Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou. Veja, é um pecado idolátrico se só apenas desejar. Se não, depois cair em pecado de masturbação pensando naquela mulher, vamos citar aqui uma mulher de roupas indecentes. Não é? Mas se ele chegar a cometer a masturbação pensando nessa mulher, é um adultério. Se não cometeu a masturbação, um pecado idolátrico, porque cobiçou. Um homem casado cobiçou a mulher, mesmo que seja solteira. A cobiça é uma idolatria, pecado mortal. E está nas obras da carne. Está nas obras da carne. Essa idolatria. Veja que Paulo citou. São Paulo citou ele nas obras da carne. O texto vai aparecer ao meu lado. Capítulo 5. Isso depende também da tradução. Capítulo 5 de Gálatas. Versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, relação sexual entre duas pessoas solteiras, é fornicação, impureza, libertinagem, versículo 20, idolatria. Muito bem, essa idolatria aqui não é a idolatria veterotestamentária dos ídolos, dos deuses. Não, essa idolatria aqui é essa idolatria, porque os ídolos foram destruídos. Os ídolos foram destruídos. Não existe mais ídolos. Os ídolos foram destruídos. Para o Novo Testamento. Por isso, Paulo fala: o que é oferecido a ídolos não é a ídolos, e sim aos demônios. Lá, a primeira carta aos Coríntios 10, 21. Em diante, né? O que ofereceis aos ídolos realmente não é a ídolo, e sim a demônios. Não existe mais o ídolo. O ídolo não existe. O cristianismo assumiu, né, em todos os lugares, mundialmente falando, universalmente falando. Então, existe no nosso presente hoje, os ídolos seria quem? Emanjá, Preto Velho, Buda, Maomé, Kiva, deuses aí dos hinduístas, né? Então, isso seriam os ídolos, mas isso não tem a fama que tinha os ídolos veterotestamentários. Não tem esse teu que tinha. Então, realmente, comparado àquilo, não existe ídolos, não é? Apesar de haver em Coríntios relatos, não da forma veterotestamentária. Então, essa idolatria aqui é essa idolatria é dos desejos carnais. Paulo está falando das obras da carne. Então, essa idolatria é a cobiça. E nós vamos ver que o adultério é uma idolatria. Nós vamos ver que tudo isso é idolatria. Mas aqui, se ele olhou, cobiçou, idolatrou. Se masturbou pensando naquela cobiça, daquela mulher que ele cobiçou, adulterou. Vocês estão entendendo? Isso aqui, eu sei que muitos não vão entender e muitos talvez possam até se contrariar nisso. Mas esses são estudos profundos da Sagrada Escritura que fazemos com vários outros apologetas para chegarmos a essa conclusão. É isso que está falando aqui o Santo Catecismo. Um instinto egoísta. E onde aparece aqui, em outras passagens da Sagrada Escritura, mostra também o instinto egoísta do pecado da masturbação. Cobiçou, idolatrou. Se masturbou pensando naquilo lá, da qual cobiçou, adulterou.
Jesus disse, já adulterou com ela no seu coração, porque concretizou o pecado de masturbação. Mas não aparece no texto, irmão, sim, mas Jesus disse, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, vírgula. Olhar de cobiça, já idolatrou. Veja que Colossenses 3,5 diz o quê? A parte B, que a cobiça é uma idolatria. Efésios diz que o quê? Que os maus desejos é uma idolatria. Os desejos da carne também são idolátricos, veja. Então aqui é onde aparece, meu querido Simão. É por isso que eu estou mostrando para você o que o catecismo fala, está na Bíblia. É uma explicação da Bíblia Sagrada. Logo depois vem a fornicação, que está, você viu comigo nas obras da carne também, fornicação, veja. No 23:53, a fornicação é uma união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher, livres, ou seja, solteiros. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Veja, uma corrupção. Nós vemos em vários lugares. Nós vemos também isso aparecer, sabe onde? Nós vemos isso aparecer além das obras da carne, de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, relatar ali a fornicação, a obra da carne. Nós vemos aparecer também, não tem, já digo, vou dizendo logo para você que não tem todas, isso aqui não tem todas as traduções, mas na Ave Maria você vai encontrar. Eu estou falando o quê? Do livro de Tobias. O texto vai aparecer aqui ao meu lado. Tobias, nos conselhos que o arcanjo está dando ali, Tobias capítulo 4, versículo 13. O que é que o arcanjo São Rafael disse para Tobias? Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Ponto. Guarda, meu filho, de toda a fornicação. Ponto. Na Bíblia da Ave Maria você está vendo aí, Você está vendo de vermelho, Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Então, toda a fornicação. E claro que os termos veterotestamentários vai dizer que o povo fornicava, traindo Deus e indo para os ídolos. Usava isso, tudo era usado como fornicação, como também lá em Oséias, como adultério. Por isso que Deus disse para Oséias, vai amar de novo uma mulher que foi adúltera. E aí Oséias vai atrás de sua esposa que estava onde? No adultério. Deus disse, assim que vou fazer com o meu povo, porque me abandonaram para adulterar com os deuses. Lá no Pentateuco que aparece fornicação, em Oséias aparece adultério. A traição do povo que traiu um Deus, caindo em heresia, indo após deuses, ídolos. Então esses dois termos eram empregados, para o povo veterotestamentário, quando abandonava o culto do verdadeiro Deus, para ir atrás dos falsos deuses. Era empregado tanto como fornicação, como adultério. Aí veja, aqui diz, guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Ponto. Começa uma nova jornada para ele, uma nova explicação. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Olha aqui. Fora da mulher, o que é fora da mulher? O casado, fora da mulher o quê? Um adultério. É um comércio criminoso. É isso que você está vendo aqui. Então, o comércio criminoso, é por isso que o pecado foi mudado, o mandamento foi revestido, que dizia não adulterarás, foi revestido pelo não pecar contra a castidade. Porque isso, os estudiosos, a igreja nos concílios, viu o quê? Viu que fornicação tem o mesmo teor de adultério, que essa cobiça de Mateus aqui, que vai cair em masturbação, é o mesmo grave do adultério. Tudo se remete à prostituição criminosa. A idolatria criminosa, pecado mortal. Veja, fornicação, adultério, masturbação são 3 pecados graves contra a castidade. Então, o mandamento não adulterarás mudou para não pecar contra a castidade.
Ou seja, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar santo nome em vão. Terceiro, guardar de mim, festa de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sexto, mandamento. Então, meu querido, fornicação condenada. A Bíblia, o Catecismo está falando disso aqui. E a Sagrada Escritura confirma. O que está aqui é a explicação daqui. O que está aqui dentro é a explicação do que está aqui. Estou mostrando para você. Catecismo e Bíblia. Tem mais um aqui. A pornografia. Você sabe que a pornografia vai levar ao mesmo que olhar e cobiçar. O mesmo de Mateus. Arremete-se ao mesmo de Mateus. Não é? Da qual já tinha falado. Veja, a pornografia. O sujeito vai assistir a pornografia e vai cair em pecado de masturbação. Ou vai cobiçar aquilo que está vendo dentro dos seus olhos. É a mesma coisa de olhar para uma mulher e lançar um olhar cobiçoso. Um olhar idolátrico, adulterino. É a mesma coisa que fala Jesus. Vai cometer o adultério quando praticar o ato desordenado da masturbação. É a mesma coisa. Existem vários outros relatos aqui dentro da Sagrada Escritura que nós podemos ver aonde está a pornografia. Os maus desejos são idolátricos. Os maus desejos, pornografia, pecados dos olhos. O que é que os teus olhos andam vendo? Teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Claro que isso é simbólico, isso é em termos figurados. Para você ter uma ideia que o protestantismo ele é tão desregrado que quando um protestante uma vez leu essa passagem que Jesus fala, se é teu olho que te leva a pecar, arranca ele e joga fora, o protestante pegou e arrancou o olho dele e jogou fora, achando que era realmente isso que Jesus estava dizendo, que era para pegar o seu olho, arrancar e jogar fora. Não, é em termos espirituais. E o que é termos espirituais? Se é teu olho que leva a pecar, vamos colocar ele agora no que é bom? Não é como diz o livro de Eclesiastes, que os teus olhos medites na palavra do Senhor, que os teus olhos possam, não é, anoitecer e amanhecer meditando a palavra do Senhor, diz o Salmo 119. Que os meus olhos sejam santos como os olhos dos santos. Olhar o que agrada, porque Jesus disse que através dos olhos o homem olhou e cobiçou, já adulterou, pecado idolátrico, adulterino. Então é através dos olhos que vem. Então que os nossos olhos sejam sanados, que os nossos olhos sejam curados. Então é aí os nossos olhos que leva aos pecados da carne, através dos olhos. Veja o que diz o Santo Catecismo no 23:54. A pornografia consiste em retirar, eu já li em outros aqui, eu vou ler de novo, os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiro de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam. Atores, comerciantes, público, atores, né? Que são atores que gravam os filmes, vídeos pornográficos, sites podres aí numa rede social, né? Olha só, porque cada um se torna para o outro desejo de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulham uns e outros na ilusão, isso é uma ilusão, minha gente, de um mundo artificial. Aqui eu quero dar meu testemunho, desde jovem, de muito jovem. Quando me apresentaram filmes pornográficos, isso me levou ao pecado da masturbação. Então, esses pecados, os vícios que foram na minha vida quando eu conheci Jesus Cristo, não é? Através da sua igreja, isso me levou e são os maus desejos que ainda hoje luto contra eles. A pornografia e a masturbação. Por que eu falo muito nisso, amados? Porque eu sei que os jovens, eu tenho conversado com muitos, dialogados com muitos, anunciado Jesus para muitos, e sei que eles estão no vício da pornografia e da masturbação, porque a pornografia leva à masturbação. Jesus disse que a cobiça leva ao adultério. O adultério, ou seja, a masturbação adulterou aos casados, que olhou e cobiçou. Nós vimos aqui na Bíblia Sagrada.
Então, por que eu estou citando isso, meu querido irmão? Porque esses maus desejos desordenados de minha infância, ainda hoje tenho que lutar contra eles. É uma luta, meu querido irmão. É uma luta. Como o ex-drogado, a pessoa que era viciado nas drogas, não é? Ele ainda hoje tem que lutar contra o vício das drogas para não cair no vício das drogas. Você está me compreendendo? A pessoa que foi viciada em algo e ela, quando ela teve um encontro pessoal com Cristo, mudou sua vida radicalmente, ela tem que lutar contra aquele vício. E é luta constante, luta diária, luta 24 horas, para não cair. Você está me compreendendo? E quem viveu isso sabe do que eu estou dizendo. Sabe do que eu estou falando aqui agora. Não é? Por isso que eu já trouxe no canal a gravidade da masturbação, da fornicação e do adultério no mesmo teor. E estou trazendo, porque a Bíblia, o catecismo está mostrando. Quando eu trouxe lá, eu não mostrei no catecismo. Aqui eu estou mostrando o que a igreja fala. Aqui é o que a igreja está falando para mim e para você. É algo artificial. Vamos sair, meus queridos irmãos e irmãs. Você que vive nisso, ou que sabe, pessoas que vivem nessa situação, compartilhe esse vídeo para ela. Vamos sair desse mundinho artificial. Uma vez, há muito tempo, confessando, o padre disse: você precisa sair desse mundinho artificial da qual você está preso. Você se prendeu ao mundo artificial. É o que o catecismo está dizendo aqui, ó. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. Pornografia. Você está me entendendo? Quão grave é isso, amados? Não é? Continua o Santo Catecismo. É uma falta grave, ou seja, pecado mortal. 23:55. Sim, grave, continua. Não, ainda antes diz: as autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Se está cheio de sites, como é que vai impedir esses sites? E eu vi até falar, amigos meus me mandaram vídeos, amigos meus que eu tenho no WhatsApp, me mandaram vídeos de partidos políticos do nosso país investindo o dinheiro dos pobres, o dinheiro do povo na pornografia. Na pornografia. Cadê? Só que até você está dizendo aqui. Cadê as autoridades civis? Ei, meu querido senhor. Tudo está sem cabresto e sem peia. Para quem cuida de gado, como nós aqui no sítio, sabe do que eu estou dizendo. Sem peia, né? Coloca aquela corda para amarrar as pernas da vaca para poder tirar o leite, né? Que nós chamamos de peia, né? Cabresto, colocado também no boi. Pois é. 23:55 diz: vai... não vai dar. Mas se você tiver o catecismo, leia 23:55. Nós chegamos ao fim, não podemos passar dali, senão vai dividir o vídeo. Então, meu querido irmão, se inscreva nesse canal, dê o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.